Se você sabe, a religião bramânica ou o hinduísmo é a religião mais antiga do mundo. Para você ter uma ideia, ela nasceu mais de 3.000 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Bem, é o que tem registro. Segundo registros ocultistas ou de sociedades teosóficas, a religião bramânica ela é uma religião que tem mais de 20.000 anos. 3.000 anos é quando começou a escrever sobre os Vedas. E falam que os Vedas mesmo começou a ser escritos lá por volta do século II depois do nascimento de Jesus Cristo, porque era tudo passado de forma oral. Bem, o surgimento da religião bramânica ou do brahmanismo, ela surgiu a partir de uma crise que existiu na Índia, uma crise religiosa. Essa crise religiosa surgiu no século IX, por aí, antes do nascimento de Jesus Cristo. Bem, século IX, antes do nascimento de Jesus Cristo? Sim! Mas para falar mais desse assunto, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo. Eu sou José Inácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Antes de eu entrar mais no tema, eu peço que você se inscreva no canal, dê o seu like e ative o sininho da notificação, porque isso tudo que você estiver fazendo, compartilhando, comentando, vai mostrar para o YouTube que este conteúdo tem uma certa relevância. Ok, por que eu comecei a falar do brahmanismo? Bem, o brahmanismo era uma religião que depois, mais tarde, deu origem à religião hindu, que a religião hindu, mais tarde, ela foi influenciada muito pelo cristianismo, pelo zoroastrismo, pelo islã, misturou uma mistura já de uma cultura mais antiga que estava vindo com uma cultura nova, monoteísta, e junto com o sufismo, junto com o budismo, junto com o shintoísmo. Essas palavras todas, eu vou deixar o significado delas todas aqui para você entender o que é isso que eu estou falando. Bem, mas o brahmanismo entrou em crise lá por volta do século VI. Século VI foi o nascimento da religião budista, onde Buda, Siddhartha Gautama, ele começou a perceber a pobreza da Índia. Começou a perceber a dor humana. Então, o Buda começou a fundar a sua religião. Para você ter uma ideia, no brahmanismo, antes do nascimento do budismo, era dividido em castas. Castas era o quê? Vamos colocar como classes sociais para nós hoje. Existiam as classes dos sacerdotes e dos príncipes, que eram os ricos, os da aristocracia, vamos colocar assim. Existia a casta dos militares, que não eram pobres, mas também ficava sob a guarda, sobre o limite da aristocracia. E tinha a classe dos artesãos, dos agricultores, que era uma classe mais pobre, que era a maioria no brahmanismo, na Índia. E o que acontecia é que quem nascia na classe pobre, na classe dos agricultores, era obrigado a ficar nessa classe. Quem nascia na classe dos militares era obrigado a ficar nessa classe dos militares. Quem nascia na classe dos príncipes, dos sacerdotes, aqui na Índia você percebe uma questão até que Platão, mais tarde, lá por volta do volta de 300 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, Platão já postula essa ideia. 300 ou 400 anos, Platão já postula essa ideia do filósofo rei. No brahmanismo, antes de Platão postular essa ideia na República, existia essa ideia do filósofo rei, do sacerdote rei. Mas o brahmanismo era dividido nisso tudo aí, nessas castas. E cada pessoa que nascia nessa casta, nessa classe social, era obrigado a ficar nessa classe social e era obrigado a se relacionar nessa classe social. Se seu pai era príncipe, você vai ser príncipe. Se seu pai era agricultor, você vai ser agricultor. Se seu pai era militar, você vai ser militar. E ninguém podia relacionar com nenhuma outra casta, porque era proibido. Porque de forma, eles acreditavam na reencarnação, porque se você nasceu naquela casta, porque você teve mérito para nascer naquela casta. Se você nasceu pobre, porque você teve mérito, você fez alguma coisa para nascer pobre. Então, tinha uma certa aceitação da condição que vivia. Era aceitar as coisas. O brahmanismo foi vamos colocar, uma evolução dos Vedas, que os Vedas era a crença nos deuses sobrenaturais.
O brahmanismo começou a cultuar forças cósmicas, forças que estão além da compreensão dos seres humanos, como o Brahma, o Shiva, o Vishnu, entre outras dessas divindades. Vou colocar o nome dessas divindades aqui, do canto. Tá vendo aí? Pois é, tinha um culto dessas divindades. Lá por volta do século VI, Buda, ele era um príncipe que ele saiu da sua classe, que era uma classe boa, e começou a andar pelas ruas da Índia. O Siddhartha Gautama, o que mais tarde ia ser o Buda, quando ele saiu, ele viu uma pessoa doente, ele viu um cadáver e ele viu um monge. Essas três coisas que ele percebeu a dor humana. Rapidamente, Buda largou, o Siddhartha Gautama largou a sua classe mais social e fundou-se em uma escola iniciática do York, onde tinha práticas ascéticas. Buda, o Siddhartha, queria livrar-se do corpo físico, porque o corpo físico causava dor. Ao mesmo tempo, ele percebeu com o tempo que essas práticas ascéticas, asceticismo, vou deixar o nome aqui, mas asceticismo é o quê? Práticas de jejum, de oração, de penitência, de mortificação do corpo. Umas pessoas mais próximas dessas práticas, vamos colocar Francisco de Assis, vamos colocar aí Gandhi, era participante dessas práticas. Muitos santos cristãos era praticante dessas práticas ascéticas. Então, Buda percebeu que tinha que ter essas práticas, mas com o tempo ele percebeu que não valia a pena praticar isso. Ele percebeu que a realidade mesmo da vida, isso aqui vai ser mais pesado se você quer engolir isso aqui ainda. Então, continue aí. Buda percebeu que a realidade da vida, a dor da vida, vamos dizer assim, era a existência. Existir era ruim. A causa da dor era existir. Porque você passando a existir, você passa a sofrer. Porque você passa a querer desejar. E você passando a existir, você passa a querer conhecer, querer entender as coisas. E você sofre por não entender. A causa da dor é o desejo. A primeira causa da dor é você existir. A segunda causa da dor é o desejo de ter as coisas. A terceira causa da dor é a ignorância de querer conhecer e não poder conhecer. O budismo se tornou uma linha filosófica religiosa. O budismo é uma filosofia que o Buda, ele queria livrar-se da dor. O Buda percebeu que o ser é ruim. O não ser que é bom. Não ser, não desejar, não existir, alcançar nudez, que seria mais tarde o Nirvana. E o budismo cai em um naturalismo. Naturalismo da prática da não violência, o naturalismo da prática de meditações, de mortificação do corpo e etc. O budismo cai em não querer lutar por nada, em querer ficar apenas meditando, porque até a vontade de querer a paz já é um desejo, já causa dor, porque você não vai conseguir a paz. Até a vontade de querer bens materiais já causa dor, porque você não vai conseguir ter todos os bens materiais. Então o budismo cai no asceticismo, livrar-se de tudo. Seria como vamos praticar meditação. Livra-se de tudo. A mente é a causa da dor. A mente provoca a dor. Seria quase nessa linha. A mente é a criadora da dor, porque a mente cria o que você quer e automaticamente o corpo cria potência e cria desejo de ir atrás do que você quer. Seria próximo ao que Friedrich Nietzsche coloca, a potência de viver. Seria o que Schopenhauer coloca também, a vontade de viver. Essa vontade, essa potência de viver causa dor, porque você luta para ter algo. Então, o budismo entra próximo ao que Heráclito de Éfeso propõe. O budismo foca mais numa prática da vida, no fluxo da vida, essa vida que é um fluxo. Então, tudo que o budismo faz é uma prática meditativa. É uma prática de elevação da consciência para alcançar talvez um nirvana, para alcançar talvez o nada. Eu vou até colocar aqui para você assistir sobre niilismo. Niilismo seria alcançar o nada.
se para os cristãos a finalidade da vida é unir-se com Deus, para os budistas a finalidade da vida é o nada. É a eliminação de tudo, até a vontade da alma. No budismo tem uma certa crença na reencarnação, mas a maior crença mesmo é na metapsicose, da consciência. O que existe é uma transferência de consciência. A consciência da dor de desejar você transfere. A consciência de querer mais conhecimento você transfere para outras reencarnações, para outras pessoas. Existe uma transferência de consciência. Seria essa libertação de alcançar o absoluto, o nada budista. Para os cristãos, esse nada seria unir-se com Deus. Mas no budismo você vê esse nada seria o próprio homem. O próprio homem, aqui o foco do budismo é o próprio homem, a própria prática meditativa. Seria próximo ao Friedrich Nietzsche ali, a construção do super-homem. Você preocupa consigo mesmo. Seria um individualismo espiritual filosófico no budismo. Em Nietzsche você vê essa mesma coisa, essa preocupação nessa construção desse super-homem. Em Schopenhauer você vê também essa preocupação, dessa vontade de potência humana, desse desejo humano de querer desejar. A vontade de potência humana. Então, percebeu que no budismo existe uma corrente filosófica por trás dele ali que seria o niilismo, o nil, que é o nada, que o que existe, Buda já até falava, tudo existe, tudo é vazio. A existência é um vazio. Nossa existência, ela é tudo uma ilusão. Já está percebendo essas ideias do budismo já na atualidade hoje, movimento, novo pensamento, os movimentos espiritualistas? Tudo é ilusão, tudo é um vazio. Tudo é solidão, tudo causa sofrimento. Então, mas pautando aqui, segundo Jacques Maritain, que eu estava lendo a introdução à filosofia dele, ele fala que essas práticas budistas é uma inclinação da alma. A alma do Buda quis. O negócio é que essas práticas saiu de uma corrente filosófica e espiritual, se tornou uma religião, que muitas pessoas querem que todos pratiquem. Essas práticas se tornou quase um naturalismo da não violência, de você ver acontecendo a violência e você não lutar para modificar aquela realidade. Entrou para o naturalismo também, naturalismo de você praticar o vegetarianismo, essas coisas mais do budismo. E também, Jacques Maritain coloca que essa prática espiritual, quando não bem guiada pela razão filosófica ou pelo amor, é mais violento do que a própria violência. Porque essas práticas espirituais começam a deteriorização do corpo, começa a destruição da razão, começa a destruição do ser e sempre foca no não ser, nessa vida que sempre está em mudança. Isso é uma coisa que já aconteceu na Grécia Antiga com os pré-socráticos. Que Heráclito de Éfeso falou que existia mudança. A essência da vida era mudança. Então, a mudança é o essencial da vida. Então, não existe uma essência. Mas já Parmenides coloca, existe uma essência. Essa essência é imutável. Essa essência é um ser onde todo mundo caminha. A essência do budismo seria esse nada, esse nirvana, onde todo mundo irá entrar. Seria um mar cósmico que é o nirvana. Já para os cristãos, vamos pautar aqui, para o cristão, vale a pena existir para unir-se com Deus. Já no budismo seria, do que vale existir sem se tornar-se Deus. Talvez no budismo existe uma divinização do homem, como no sistema nietzschiano existe uma divinização do homem, como no sistema hegeliano existe uma divinização do homem, onde o homem entra nesse espírito absoluto, sai do espírito, tem um espírito individual, depois o homem entra no espírito coletivo, depois o homem entra nesse espírito absoluto. Você vê que até o budismo existe uma filosofia, esse budismo ligado com religião, com o brahmanismo, mas mais tarde você percebe essa mesma linha que do budismo que aconteceu de mais de 600 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Você vê essa mesma linha nascendo novamente nesse período atual de nossa humanidade, com Friedrich Nietzsche, com Schopenhauer, com Hegel, com Sartre, entre outros filósofos existencialistas. Espero que esse vídeo ficou legal para você. E depois, se você gostou desse vídeo aqui sobre o budismo, numa pegada mais filosófica, existencialista, peço que você assista esse vídeo aqui sobre niilismo, que vai te ajudar a esclarecer muito. E falar uma coisa,
Aprecie com moderação o budismo, o existencialismo, vê isso como uma forma filosófica, não como uma forma de prática religiosa ou espiritual, mas veja isso como um ponto de vista filosófico para você pensar melhor, entender quais tipos de linhas de pensamento está impregnando na humanidade. Friedrich Nietzsche já colocava, né, que a sociedade da época dele, e eu coloco também que a sociedade da nossa época está começando a caminhar para o culto ao vazio. Os grandes líderes espirituais são mais budistas na sua prática, da sua forma de falar, do que literalmente cristãos. Hoje não existe tão cristão. Existe mais um pensamento budista impregnado em nossa sociedade, influenciado por filósofos, ao mesmo tempo influenciado pelo pensamento budista e ao mesmo tempo influenciado pelo pensamento islâmico, que é o sufismo. Que o budismo, com o tempo, com a invasão dos islâmicos, houve essa penetração do sufismo na religião budista. Mas, para pautar mais aqui, tem mais uma coisa que eu quero passar. Teve o maniqueísmo. O maniqueísmo foi a junção do pensamento cristão, do pensamento budista e do pensamento islâmico? Não, do pensamento cristão. O maniqueísmo foi a junção do pensamento cristão com o pensamento budista e com o pensamento de Zoroastro. Pega essa visão aí? Pegou? Maniqueísmo, depois mais tarde isso é juntado lá com o islamismo, depois vem a mistura do budismo, do islã, você vê uma bagunça de linhas de pensamento. Isso aqui é para quem quer pensar, para quem quer refletir sobre a vida e perceber quais linhas de pensamento está existindo na humanidade. Isso aqui é uma prática intelectual, filosófica, religiosa, mas você vê essas práticas na realidade. E filosofia é isso, é você pensar e perceber as práticas espirituais, filosóficas que estão começando a impregnar na nossa sociedade de hoje, ok? Boa jornada para você e bons estudos. Espero que isso não ficou embolado para você.